Obrigado pelo convite. Uma honra para mim estar aqui. Eu me considero filho dessa casa, sou abençoado demais por vocês, há muitos anos já. E para mim estar aqui é uma honra, um privilégio. Subir aqui, poder compartilhar a palavra nessa igreja, é uma alegria muito grande para mim. O pastor Rafa falou, sou Marcelo, sou de Pinhais, sou casado com a Flávia, a gente tem 2 filhos, o Benício e a Olívia. Eles mandam um beijo, um abraço aqui para vocês. Ela ficou no culto lá, porque a gente lidera os jovens lá. E graças a Deus pelo seu José e a dona Marli, que são o meu sogro e a minha sogra, que são os nossos babás de todo sábado. Eles nos ajudam aí para a gente poder estar com os jovens todo sábado. Mas, gente, sem mais delongas, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de João. Por favor, Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 15. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. A palavra diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque já sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Por favor, curva a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Te agradecemos pela liberdade que nós temos de cultuar ao Senhor e de compartilhá-la dessa forma. Eu oro para que nós possamos nos submeter à Tua palavra nessa noite. Oramos por uma ação completa do Teu Espírito sobre nós e através de nós, para que o que formos compartilhar aqui não sirva só de informação, mas seja alimento para a nossa fé, para que nós possamos corresponder, Deus, aquilo que o Senhor espera de nós e através de nós. Eu oro para que os céus estejam abertos sobre nós aqui e que tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, que caia por terra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Gente, esse é um trecho muito significativo de todo o ministério de Jesus e de diversas aplicações que a gente pode tirar dessa história. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a relação que eu e você podemos e devemos ter diante daquilo que Jesus faz. Eu quero chamar a sua atenção para a resposta que eu e você precisamos dar para as intervenções de milagres que Jesus faz. Eu quero chamar a sua atenção para isso, eu quero tirar aplicações dessa natureza nessa noite. A nossa interação com o milagre, a minha e sua interação com os milagres de Jesus. Tem uma frase do Tim Keller, um expoente da nossa geração, ele diz o seguinte: nós, indivíduos modernos, pensamos em milagres como a suspensão da ordem natural. Mas olha o que ele diz: mas Jesus queria que eles fossem a restauração da ordem natural. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você precisa
se acostumar a viver por milagres. Você pode dizer amém para isso? Puxe na sua lembrança qual foi o último milagre que Jesus fez na sua vida que você lembra. Se você não se lembrou, eu quero te lembrar de um que aconteceu com todos que estão aqui. O fato de você estar aqui respirando, o fato de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus numa igreja já é um milagre. Você crê nisso? É um milagre. A vida é um milagre. O sopro de vida é um milagre. Mas nós, cristãos, seguidores de Jesus, nós precisamos ter um olhar daquilo que Jesus faz. Como o Tim Keller falou aqui, essa é a restauração da ordem natural. As intervenções de Deus precisam ser uma ordem, uma restauração da ordem natural para mim e para a sua vida. Nós, além de crer em milagres, precisamos viver por eles. Assim como Jesus espera. E, claro que o destaque aqui, obviamente, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Sem dúvida, um dos feitos mais famosos por Jesus, você vai perceber que ele é narrado em todos os evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas falam sobre esse milagre. E, claro, o milagre, ele fala sobre quem Jesus é. O milagre, ele exalta a natureza de Jesus, mas também fala muito sobre quem nós somos. O milagre, além de comunicar quem Jesus é, ele fala sobre quem estava ao de redor ou fala sobre os seus ouvintes. Fala muito sobre quem você é e fala muito sobre quem eu sou, fala sobre quem nós somos. O texto aqui, ele fala para a gente que tinham quase 5.000 pessoas. Mas se a gente analisar aqui questões históricas e culturais, a gente pode dizer com certeza que haviam ali pelo menos 12.000 pessoas. Porque os escritos bíblicos não consideravam mulheres e crianças. Alguns historiadores e estudiosos bíblicos, eles vão dizer que podia ter até 20.000 pessoas ali. Mas a gente pode dizer com certeza que pelo menos 12.000 pessoas estavam ali diante do que Jesus estava para fazer, a expectativa do que Jesus estava para fazer. Mas dessas 12.000 pessoas, eu quero que você preste atenção nisso, porque vai dar o tom do que nós vamos conversar aqui hoje. Dessas 12.000 pessoas, elas estavam divididas apenas em duas categorias. 12.000 pessoas divididas em duas categorias. Eram multidão ou era discípulos. 12.000 pessoas, ou multidão, ou discípulos, exceto Jesus, que era Deus. E eu quero que você pense comigo que havia uma expectativa, uma espera daquilo que Jesus estava por fazer. Então era como se tivesse uma fila muito grande. E esse é o tom do tema da minha mensagem, que havia uma fila para o milagre, havia uma fila para o pão. E eu quero perguntar para você, quem é você na fila do pão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quem é você na fila do pão, meu irmão? Talvez essa expressão ela vai fazer muito sentido, vai ser um pouco engraçada para quem nasceu dos anos 90 para baixo, assim como eu. Talvez você fale, meu Deus, mas eu nunca fiquei na fila do pão. Teve gente aqui que já ficou na fila do pão, tipo eu e o Marcelão ali, ele deu uma risadinha quando eu falei isso, né? Mas quem somos nós na fila do pão? Quem é você na fila do pão, meu irmão? Você é um discípulo ou é multidão? E à medida que a gente for construindo a mensagem dessa noite, eu quero que você pense com você, quem é você na fila do pão? Quem é você na expectativa do que Jesus está para fazer, está fazendo? Quem é você? Você é multidão ou você é discípulo? Vamos construir essa ideia juntos aqui e eu vou destacar 3 pontos nessa mensagem, que é a interação de cada um desses públicos com o milagre de Jesus. Nós falamos de 12.000 pessoas divididas em 2 categorias, então a gente vai falar, em primeiro lugar, do milagre e a multidão, a interação da multidão com esse milagre. Em segundo lugar, nós vamos falar do milagre e dos discípulos, a interação dos discípulos com o milagre. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre Jesus, o milagre e Jesus. E nós vamos descobrir quem somos nós na fila do pão, na perspectiva desse milagre realizado por Jesus. Vamos lá então, em primeiro lugar, nós vamos destacar Jesus e a multidão. Isso está
dos versos 1 a 6 ali de João 15. Pensa comigo, gente, nesse momento, Jesus ele estava da metade para o fim do seu ministério terreno. Ele estava na Galileia, que era onde ele passou a maior parte do seu ministério, e ele estava ali nesse momento e ele já era um cara famoso, Jesus já era um cara conhecido. Se existisse Instagram naquela época, com certeza ia estar ali figura pública para Jesus, no seu perfil. Porque Jesus já era muito conhecido. Os judeus já conheciam Jesus. Todo o povo já conhecia Jesus. Os líderes religiosos já sabiam quem Jesus era. Os romanos, que eram quem subjugava ali os judeus na época, também já sabiam quem Jesus era. Jesus já era o cara naquele momento. O que ele fazia já estava nos ouvidos de todo mundo. E o texto deixa muito claro isso para nós, porque uma grande multidão seguia, porque já havia uma expectativa do que ia acontecer. Então, grande era uma multidão que seguia Jesus, por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E sabe o que isso mostra para nós, em primeiro lugar? Isso mostra que a multidão interagia com o milagre como um fim em si mesmo. A multidão olhava para Jesus, via os grandes feitos e começava a segui-lo por aquilo que ele fazia, na expectativa de repente receber algo, receber uma intervenção, receber uma cura. Eles buscavam Jesus por aquilo que ele poderia fazer, pelas curas, pelos milagres, pelas intervenções. Uma ótima porta de entrada. A Bíblia vai destacar que os milagres eram sinais, era uma ótima porta de entrada. Era tipo um cartão de visita que Jesus dava. Olha, esse aqui sou eu, está aqui o meu cartão. Outra piada de velho, ninguém entendeu. Tudo bem, vou parar com elas. Mas era a porta de entrada de Jesus, era como ele se mostrava. Mas eu volto a dizer, era só uma porta de entrada, mas havia um povo, uma multidão, um mar de gente que fazia daquilo que Jesus fazia um fim em si mesmo. Eu vou seguir esse cara pelo que ele pode fazer. E com certeza Jesus fazia. A Bíblia está recheada, os evangelhos estão recheados de milagres e intervenções, a ponto de o próprio livro de João dizer que se fosse para escrever tudo aquilo que Jesus havia feito, não haveria livro suficiente para escrever. Os milagres eram importantes e a multidão seguia Jesus por isso. Mas, gente, a grande multidão, por fazer do milagre em si mesmo, é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso. Essa é uma frase do pastor Jonas Madureira. A multidão, a grande multidão, é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso. Por quê? Porque a multidão tinha um compromisso com ela mesma. A multidão, ao seguir Jesus e buscar a Ele pelo que Ele poderia realizar, poderia demonstrar uma certa adoração, poderia demonstrar uma certa piedade, mas no seu íntimo, o que a multidão estava comunicando, e comunica até hoje, é que o compromisso não era com Jesus, mas o compromisso era com o que Jesus poderia fazer, ou seja, o compromisso era consigo mesmo. O compromisso não era com Jesus, mas era consigo mesmo. E por ter um compromisso consigo mesma, com as suas demandas, com as suas necessidades, isso nos ajuda a refletir aqui, porque algo fica muito claro para mim e para você. Nós, na igreja, podemos nos relacionar com Jesus sendo multidão. Nós podemos construir o nosso cristianismo, nós podemos construir a nossa caminhada de fé, nós podemos construir o nosso discipulado com Jesus sendo multidão. Porque externamente a gente pode demonstrar fé, piedade, adoração, mas no nosso íntimo, o nosso compromisso não é com o senhorio de Jesus, mas é com aquilo que Ele pode e muitas vezes vai fazer. Eu ouvi um pastor, alguns anos, dizer, aqui na Alcance, numa conferência, muitos anos atrás, ele disse assim, quando a gente vive na multidão,
nós acessamos Deus de misericórdia em misericórdia. Isso não é ruim, não é verdade? Não, pastor. Jeremias vai dizer que é por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. É maravilhoso viver de misericórdia em misericórdia. Mas existe um lugar em Deus, meus irmãos. Eu quero que você se atente para isso. Nós somos chamados não para viver apenas de misericórdia em misericórdia, mas para viver de glória em glória. Mas a multidão, quase que de maneira imperceptível, eu vou construir essa ideia, é inconsciente muitas vezes. Nós vivemos apenas de misericórdia em misericórdia, porque o nosso compromisso não é com o senhorio, o nosso compromisso é com aquilo que Jesus pode fazer. A multidão tinha um compromisso consigo mesma. Nós cremos em Jesus. Nós nos envolvemos com a igreja, nós dizimamos, nós ofertamos, nós participamos da célula, nós somos frequentadores assíduos dos cultos, dos eventos, mas a motivação por trás desses aparentes comportamentos é o que Jesus pode me dar. Em alguns casos, a gente age como se fosse uma obrigação da parte do Senhor, já que eu estou sendo o cristão exemplo aqui. Eu não falto um culto, eu não falto uma célula, a célula na minha casa, eu estou sendo preparado para ser um líder, eu estou discipulando um monte de gente, eu estou nos eventos, eu sou voluntário do Volts, eu chego cedo, eu vou embora mais tarde, eu faço devocional na minha casa, eu estou participando dos 100 dias na palavra, amém? Amém, gente? Lá em Pinhais, meu Deus, virou um decretos para a gente. Glória a Deus por isso. Mas a motivação por trás desses aparentes comportamentos é um compromisso comigo mesmo e não com o senhorio de Jesus. É com aquilo que Jesus pode fazer e não por quem Ele é. E uma vida assim, meus irmãos, é uma vida baseada em religião, não é baseada em relacionamento. A vida da multidão para com Jesus é uma vida baseada em religião, não em relacionamento. E o compromisso de uma pessoa assim não é com Jesus, mas é consigo mesma. Jesus, ele pode ser o nosso melhor amigo. Jesus, ele pode ser um coaching. Jesus, ele pode ser um grande sábio, um grande filósofo. Jesus pode ser um profeta. Jesus pode ser uma grande figura histórica. Mas Jesus não é Senhor. E muitas vezes o nosso relacionamento com Ele, com a igreja, com a demanda do Evangelho, ela muitas vezes está se fundamentando nesse lugar onde Jesus pode ser tudo, e é muito bom. Mas aquilo que Ele deveria ser, em primeiro lugar, Ele não é, que é Senhor. Eu tatuo aqui no meu peito, tudo posso naquele que me fortalece. Eu coloco aquela fitinha assim, 100% Jesus. Eu coloco no meu carro assim, foi Deus quem me deu. Eu abro a Bíblia no Salmo 23 na minha casa. Eu vou no Descende, eu tiro meu tênis no Descende lá para cima assim. Ó. Eu coloco uma música do Morada, eu choro litros naquela canção do Morada. Mas a minha vida não tem transformação. As coisas têm que ser do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se não for assim, eu sirvo a Jesus para que Ele faça a minha vontade, e não para que a vontade dEle seja feita. E sabe, vocês podem estar ouvindo isso e falar, nossa, pastor, realmente, tem pessoas assim, eu não sou assim não. Imagina, entrar nesse lugar, mas olha como muitas vezes lapsos desse tipo de comportamento fazem parte da nossa vida, e eu me coloco nesse lugar, porque eu estou ministrando essa palavra há algum tempo já, e sempre que eu vou ministrá-la, o Senhor fala comigo em alguns pontos. Por exemplo, quem aqui nunca tomou uma decisão muito importante na vida? E eu não estou falando que você agiu baseado em pecado. Não, você tomou uma decisão que muitas vezes parecia ser correta, baseado muitas vezes até em sacrifício. Você fez algo que, puxa, eu preciso fazer isso, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso fazer algo. E depois você ora para que Deus abençoe a sua decisão. De tão certo que você está. De tão convicto que aquilo era a coisa certa a se fazer.
Nesse momento a gente já está nos comportando como multidão, porque o discípulo, ele não vai com a demanda pronta. Ele pergunta se aquilo é da vontade de Deus antes de fazer. Quem está comigo? Então, muitas vezes, nós temos nos comportado como multidão, sim, porque o que importa não é o que Jesus pensa, mas o que importa é o que eu penso. E já que eu estou servindo a Jesus do jeito certo, Ele vai me abençoar. E a gente usa até a palavra de Deus para corroborar isso. Porque se eu estou fazendo tudo certinho, eu mereço ser abençoado. Mas muitas vezes esse comportamento está disfarçando que, na verdade, somos multidão e não discípulos. Nós somos uma geração que valoriza a experiência. E, gente, isso não é ruim. Não é ruim em si mesmo. Eu adorei, eu amei aqui quando vocês vieram aqui para frente. Eu falei, uau, que culto maravilhoso. A gente já começa lá em cima. E nós somos uma geração que valoriza a experiência. Isso não é ruim. Mas passa a ser um problema quando essa experiência não nos leva a uma verdadeira mudança. A gente para na experiência e faz do que nós estamos experimentando com Jesus um fim em si mesmo. No íntimo, o que importa é que as coisas aconteçam do meu jeito. Então Jesus, ele passa a ser um meio para o meu fim. E isso é preocupante. E infelizmente a nossa geração tem muitos líderes. Se você puxar a memória, a gente não precisa falar de nomes. Aqui eu gosto muito do que o pastor Luciano nos ensina. Nós não falamos de nomes, nós combatemos ideias, mas a gente percebe que a nossa geração tem uma liderança que prega isso, que prega a experiência, mas não prega a mudança de vida, colocando Jesus como um meio para o meu fim, e não como o início, meio e fim de todas as coisas. Multidão, e não discípulos. Sabe, eu sempre fui uma pessoa de fortes convicções. Essa sempre foi uma característica minha. E eu vou contar um testemunho aqui, não leve isso como doutrina, ok? Essa é uma experiência que eu tive. Eu sempre fui um cara de firmes convicções, as coisas sempre tinham que ser do jeito que eu queria e eu conseguia induzir o meu meio para que as coisas acontecessem do meu jeito. E teve um tempo, eu nasci em lar cristão, gente, mas teve um tempo ali, pelos meus 18 anos, eu me desviei. E ao me desviar, eu fui para um caminho muito horrível, assim. Eu fui para um caminho de drogas, eu fui para um caminho de tudo que as drogas podem proporcionar. E dos meus 18 aos meus 25 anos, eu vivi ladeira abaixo, assim, mas ladeira abaixo mesmo. E com 25 anos, eu precisei tomar uma decisão e, graças a Deus, eu voltei para os caminhos do Senhor. E foi quando eu conheci Alcance lá em Pinhais. Ano que vem eu vou fazer 39 anos, então já são quase aí 15 anos nessa caminhada. E graças a Deus eu tenho vivido coisas cada vez mais excelentes em Deus. Mas o que eu quero dizer é que nesse meio tempo, nessa mudança, dizer não para as drogas, dizer não para as amizades ruins, para as baladas, para tudo aquilo que vinha no pacote de uma vida errada, não foi difícil. Porque eu experimentei algo de Deus muito forte. Eu falei, mudar de vida exteriormente, eu quero que vocês entendam isso, meu comportamento não foi muito difícil de mudar, até porque eu sempre soube o que era certo ou errado, eu vim de um lar cristão. Mas, cara, conforme os anos foram passando, eu me envolvendo com a igreja, sabe o que foi muito difícil mudar? As minhas ditas convicções. Porque eu estava me comportando como um discípulo, eu buscava me comportar como um discípulo, mas, na verdade, eu era multidão. Sabe como que aconteceu isso? Eu tinha um discipulador, eu falei, eu era um cara de fortes convicções. Eu tinha um discipulador que ele começou a me confrontar em uma determinada área da minha vida, porque eu estava discipulando alguns meninos, e ele falou, eu era um cara que, eu sempre gostei muito de música, até hoje eu gosto muito, e tinha algumas bandas que eu gostava de ouvir, algumas letras, e ele chegou para mim e falou, Marcelo, isso não está sendo legal, porque você está influenciando essa galera para um caminho que não é bom, você precisa parar com isso. E eu pegava as letras, muitas letras em inglês, eu ia na cara dele, eu pegava a Bíblia e eu falava, me mostra aonde isso é pecado. Me mostra. Não, quero que você me mostre. E eu falava assim, peitudo. Me mostra, porque se isso for pecado, eu paro agora. Mas agora, se não for...
E a gente brigava direto por causa disso. Eu ia na Bíblia, mostrava, olha, onde que essa letra aqui está dizendo alguma coisa contra o que a gente acredita. E eu provava por A mais B que eu estava certo. Mas aí um dia, numa conversa, ele chegou e falou assim para mim, tá bom, mas eu quero te perguntar algo aqui. Você pode abrir mão de certas coisas lícitas que você faz para que o propósito de Deus avance na sua vida? Você teria essa capacidade, Marcelo, de abrir mão de alguma coisa que, beleza, não vai te levar para o inferno, mas está levando outras pessoas para o inferno? Eu falei, como assim? Eu falei, cara, você está escandalizando muita gente. Essa tua conduta, esse teu orgulho, esse teu nariz empinado, está fazendo com que as pessoas se afastem de você e pior, está fazendo com que pessoas imaturas na fé naufraguem. E aquilo foi forte para mim, mas na frente dele, gente, eu me mantive na postura. Mas eu fui orar. E aí o Espírito Santo colocou algo muito forte no meu coração. Ele falou assim, Marcelo, se você quer ser um discípulo de verdade, você precisa estar disposto a abrir mão de você, de coisas que você tem por certo, para que através de você, o propósito que eu tenho aconteça. Você está disposto? E foi nesse momento, gente, que eu percebi que eu precisava sair do lugar, do anonimato, da multidão, para um lugar de discípulo. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Eu precisei tomar essa decisão. Não foi fácil, porque quando a gente decide entrar nesse lugar, a caminhar nesse lugar, nós vamos ser provados. Mas esse é o caminho do discipulado, amém? É com esses que Jesus conta, com os discípulos. E aí a gente vai para o nosso segundo ponto aqui, a interação dos discípulos com o milagre. Isso está descrito dos versos 7 a 13. Então a conversa passa a ser com os discípulos ali, a interação deles com o milagre é bem diferente. E olha só, diante do desafio de alimentar uma grande multidão, Jesus ele aponta para Felipe ali, né? Ele fala com Felipe. Mas quando ele fala com Felipe, ele está falando com todos os discípulos. Eu quero que você visualize isso. E tem um desafio ali, ele fala, beleza, gente, e agora? Como é que a gente vai alimentar essa galera aí? Ele pergunta para Felipe, e Felipe fala uma resposta natural. Ele vai dizer, está faltando dinheiro aqui, Jesus, não bate a conta. O que a gente tem de grana não vai conseguir alimentar essa galera. André, ele aponta para uma falta de recursos. Ele pega um menininho e fala, cara, aqui, 5 pães e 2 peixes. Jesus, não bate a conta também. O que os discípulos mostram aqui para a gente? É a representação do ser humano na sua essência. Deus, eu até quero, mas é impossível. Felipe e André estão apontando para a representação do ser humano aqui na essência. A gente interpreta as coisas por um olhar natural. A gente olha para as dificuldades por um olhar natural. E aqui eu já quero dizer algo que eu sinto de dizer, eu sinto que vai servir para alguns aqui. Talvez o que é natural para você te impede de fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez alguns aqui, o seu discipulador, até Deus já colocou no seu coração que você precisa fazer algo mais. Que você precisa virar um líder, que você precisa virar um discipulador, que você precisa dar um passo para se expor. Alguns aqui estão para receber promoções no seu trabalho. Estão para ter uma virada de chave na sua vida acadêmica, nos seus estudos, na sua vida fora da igreja, mas algo impede. Porque para você, naturalmente, você não consegue, você não tem condições, você não sabe falar, você é tímido. Coisas naturais estão impedindo você de viver aquilo que algumas pessoas estão colocando no seu coração, algumas coisas que a vida está te propondo, e você simplesmente está no natural, você não consegue. Sabe o que esse texto me ensina? Que na nossa falência, que é quando humanamente nós não conseguimos fazer, mas quando a gente coloca isso aos pés de Jesus, como André fez, aí
a intervenção de Deus aparece. E quando você não consegue, Deus te empodera para que você faça a vontade dele. O apóstolo Paulo vai dizer que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. Então eu quero dizer para você, se isso mexe com você, se tem alguma impossibilidade humana, legítima, te impedindo de fazer algo para Deus, deixa eu falar, coloque isso aos pés de Jesus nessa noite. Porque na sua impossibilidade, na sua incapacidade é que Deus vai agir. Você pode dizer amém para isso? Então a gente percebe, eu percebo que Jesus esperava exatamente esse comportamento dos discípulos, porque aí Jesus começa a ser pedagógico, ele começa, beleza, então vocês estão vendo a falta de dinheiro, vocês estão vendo a falta de recursos, agora vocês vão ver o que eu posso fazer quando acontece isso. E quando a gente olha para a nossa escassez, diante dos desafios, a gente se desespera. Mas quando nós olhamos para Jesus, aquilo que nós temos, por pouco que seja, é mais do que suficiente. O pouco que você tem ou nada que você tem é muito nas mãos de Deus. Porque a glória não é nossa, a glória é dele, amém? Mas eu volto a dizer, a conversa agora não é mais com multidão, a conversa é com discípulo. E se a multidão interagia com o milagre como um fim em si mesmo, para os discípulos o milagre é um recurso para cumprir o propósito. Você pode repetir isso comigo? Na mão do discípulo, o milagre é um recurso para cumprir o propósito. A palavra diz que Jesus testou Felipe. Porque ele já sabia o que iria fazer. E com certeza Jesus testou os outros discípulos também. Jesus mostrou que era na falência deles, como eu falei, era na falta de recursos, ele podia tudo. E aqui a gente percebe a pedagogia de Jesus, querendo ensinar esses discípulos. Eu queria que você visualizasse algo comigo aqui. Sabe quando acontece uma guerra civil ou quando acontece uma tragédia em algum lugar e determinados lugares ficam ilhados, tipo, não consegue chegar carro, não consegue chegar navio, e aquelas pessoas começa a faltar recursos naquele lugar, e de repente chegam aqueles helicópteros com os recursos, chegam caixas imensas, e aquelas caixas chegam no lugar e começa a vir um formigueiro de gente atrás da comida. Já viram essa cena? Atrás de água, atrás da comida, aquela galera vem e começa a se estapear. Eu quero que você imagine comigo 12 mil pessoas morrendo de fome, e de repente, um barbudo cabeludo pega 5 pães e 2 peixes e começa a multiplicar. Eu fico imaginando essa cena. Da galera, se estapeando. Meu Deus, uma hora vai acabar esse negócio e deixa lá garantir o meu. É isso que acontece? O texto diz que não. Não é isso que acontece, Rafa. A galera não mete o louco ali. Ninguém sai se estapeando. O texto diz que Jesus mandou eles se dividirem em grupo. E ordenadamente eles foram servidos. Quando a gente lê o texto, não sei se você é assim como eu, a gente lê corrido. Mas quando a gente para prestar atenção, demorou para isso acontecer. Demorou para a galera ser servida. Mas o texto fala que todo mundo comeu e sobrou. Eu imagino que aquilo foi ordenado. Jesus mandou dividir eles em grupos. Por quê? Jesus fez um milagre, mas a multidão, ela só foi servida, sabe por quê? Porque tinha discípulos naquele lugar. Haviam discípulos para que a vontade de Jesus fosse feita, está entendendo? Jesus quer fazer o milagre, sim ou não? Mas o milagre só vai chegar naquele que precisa quando os discípulos estão no lugar. Eu tenho convicção que essa casa, Alcance Curitiba, e, de certa forma, Pinhais é multidão, no sentido de aproveitar o que vocês nos entregam. Por quê? Porque essa casa é uma casa de discípulos. Essa igreja é uma igreja de pessoas, de homens e mulheres que entenderam que o milagre não é um fim em si mesmo, mas o milagre chega nas nossas mãos como um recurso para que o propósito de Deus seja cumprido. E, meu irmão, deixa eu falar para você, quando você entende isso, que Deus intervém de maneira milagrosa nas nossas vidas para que a vontade dele aconteça, a coisa não para em nós, a coisa acontece em nós para que de nós avance. Isso é ser igreja, você está entendendo?
Então a igreja avança, não porque está cheia de gente nos cultos, a igreja avança para que quando toda essa galera decida viver como discípulo. E a gente percebe isso nesse texto. Os milagres, eles são sinais poderosos de Deus para mostrar ao seu povo que ele se importa. Deus se importa, não vai faltar nada. A palavra diz que o justo jamais vai mendigar o pão. Jamais. Mas o milagre, ele precisa ser algo mais. Os milagres, eles servem para que o propósito de Deus avance, para que a vontade de Deus se cumpra. Mas para isso, discípulos são necessários. Porque é através dos discípulos que Jesus avança. Jesus deixou bem claro que nós faríamos obras muito maiores que a dele. Jesus deixou bem claro, o ministério de Jesus durou 3 anos e pouco, o ministério terreno dele. E se a gente pensar no alcance que o evangelho... Pegou? No alcance que o ministério de Jesus teve depois da sua morte, da sua ressurreição e a sua ascensão, é muito maior. O que Pedro fez, o que Paulo fez, o que todos os outros discípulos fizeram, o que os pais da igreja fizeram, o que a Alcance está fazendo, o que várias outras igrejas estão fazendo, de certa forma é maior do que o Senhor Jesus fez no seu ministério terreno. Mas isso só acontece porque nós entendemos ou procuramos entender aquilo que o Mestre nos ensinou. No meu lugar, através de mim, através do meu espírito, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Mas para isso é necessário discipulado. Para isso é necessário que sejamos discípulos. Nós precisamos crer, nós precisamos pedir por milagres, por curas, por intervenções sobrenaturais de Deus, por recursos financeiros, mas crendo que em Jesus Cristo, o discípulo crê dessa forma. Eu vou orar por isso, eu vou orar por intervenções, eu vou orar para que Deus me alcance, para que intervenha. Mas eu creio que em Jesus eu tenho tudo. Em Jesus eu tenho tudo que é suficiente, porque eu não preciso de mais nada, em Jesus eu tenho tudo. Gente, quando nós entendemos isso, é como se a gente destravasse algo, para que o propósito de Deus possa avançar na minha e na sua vida. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 19. Isso precisa ser uma verdade para mim e para você. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. É isso que ele está comunicando. Os discípulos não precisam, e porque eles não precisam, eles vão receber. Porque isso não vai parar neles mesmos. Através dele, a coisa vai avançar. Quem está comigo? Fala para a pessoa que está do seu lado isso aí. Jesus quer te abençoar tanto, mas tanto, que através de você, a vida dele vai fluir. Mas a gente precisa ser discípulo. O milagre para o discípulo não é um fim em si mesmo, mas que através dele, o reino de Deus avance. Deixa eu falar, quando você estiver focado nisso, quando você estiver focado no propósito, nunca vão faltar recursos. Nunca vão faltar recursos. Qual é o milagre que você precisa para essa noite? Qual é a intervenção que você precisa? Eu me lembrei de Ana aqui agora, Ana, mãe de Samuel. Ela é um exemplo clássico disso. Ela desejava ter um filho. Esse é um desejo ruim? Obviamente que não. Obviamente que não. Os filhos são herança do Senhor e a palavra diz que ela era estéril. O que ela fez? Ela orou ao Senhor e disse: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo para que ele te sirva o resto da sua vida. Deus atende a oração de Ana. E através de Ana vem Samuel, juiz, profeta, que ungiu Saul e depois ungiu Davi. O propósito de Deus avançou através daquele pedido. Ana foi discípula naquele momento. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Consagra ao Senhor tudo aquilo que você quer fazer e os seus planos vão ser mais do que bem-sucedidos. Nunca entrou em coração ou mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas quando amamos a Deus, quando amamos a Deus, pressupõe-se que amemos a Ele acima de todas as coisas. Ou seja,
Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso me tornar um discípulo para que essa palavra faça parte da minha vida. Quem está comigo? Eu acho muito interessante também que após a divisão dos pães e dos peixes, Jesus manda que o que restou seja guardado. Sabe, isso me ensina sobre contentamento. Repita comigo, contentamento. Pensa numa coisa que a nossa geração precisa aprender, contentamento. Porque eu acho que nunca antes na história da humanidade a gente teve o que tem. Os recursos que nós temos são infinitos e a coisa só aumenta. A facilidade com que as coisas acontecem, o que essa geração está fazendo, a gente nem imagina o potencial que existe nessa geração. É muito grande, é muito maior do que a gente imagina, mas parece que nunca é suficiente. E o que Jesus nos ensina aqui, que chega uma hora, gente, que a gente precisa ter contentamento em Deus. Porque não é pecado ser rico, amém? Amém, gente? Não é pecado ser rico. Agora é pecado quando a riqueza nos tem. Quando isso nunca acaba. Esse desejo. Porque esse desejo nos impede de fazer com que aquilo que Deus nos dá avance através de nós. E eu sinto de dizer isso para você. Eu creio. Essa casa é uma casa muito próspera. Eu creio que todos aqui, em nome de Jesus, nós vamos prosperar, amém? Em todos os sentidos. Emocionalmente, na área familiar, no ministério, financeiramente, eu creio nisso. Nós vamos avançar, nós vamos crescer. As coisas vão avançar muito mais. Mas o nosso coração não vai ser tomado por essas coisas, porque nós estamos decidindo cada vez mais caminharmos como discípulos. Eu e minha esposa, esse ano a gente fez, algumas semanas atrás, a gente completou 10 anos de casado. E eu louvo a Deus, eu fiz muita coisa errada na minha vida. Gente, eu sou um filho da graça. Um dia eu compartilho com vocês um pouco mais a minha história, você vai dizer, meu Deus, Deus existe. O Senhor existe mesmo, porque, meu Deus, não tinha jeito. Sabe aquela pessoa que não sei se você já passou por isso, mas quando você desce do ônibus, ou você vai para algum lugar e você vê aquele meliante vindo. E, meu Deus, eu vou atravessar a rua, esse cara vai me roubar. Eu era esse cara. As pessoas tinham medo de mim. Eu ser pastor é a última coisa que se imaginava na vida de uma pessoa, era eu. Eu sou o filho da graça. Eu digo isso de boca cheia. Eu sou o filho da graça. O que Deus fez na minha vida, gente. E a minha esposa não, cara. Ela é filha da graça, com certeza. Muito mais do que eu até. Mas a minha esposa, ela fez tudo certo. Eu fui o primeiro namorado dela. O primeiro beijo que ela deu foi em mim. Que lindo. Ela fez tudo certo. Na verdade, estou aqui por causa dela. Mas eu louvo a Deus porque desde quando a gente começou a se relacionar, uma coisa a gente decidiu e nada mudou. Eu falei, gente, isso aqui não vai mudar. A gente fez planos para um monte de coisa que a gente queria, viagens, experiências que a gente queria ter, casas, nome de filho, um monte de coisa. Desde o namoro, a gente sempre planejou. Mas a primeira coisa que a gente sempre planejava era: nós vamos fazer a vontade de Deus, custe o que nos custar. Deus vai ser o primeiro na nossa vida, custe o que custar. E, cara, graças a Deus a gente tem vivido isso. Quando o Benício nasceu, ele nasceu no meio da pandemia, eu fui tomado por uma crise enorme, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou ser pai de uma criança? E eu sonhava com recursos para ele, eu queria colocar desde cedo ele no jiu-jitsu, eu queria colocar ele na natação, eu queria pagar a escola particular para ele, eu me esforço para isso. Mas deixa eu falar para você, a minha oração, por mais que eu queira tudo isso para o Benício, a minha oração é: Senhor, que o Benício te conheça. Que o Benício te conheça, que o Benício saiba quem o Senhor é, que o Benício saiba quem ele é no Senhor, acima de todas as coisas. Se eu não puder dar todas essas coisas que eu desejo para ele, eu trabalho para isso, se eu não puder dar isso, Deus, que uma coisa não falte para ele: o amor e a entrega por ti.
E eu tenho isso muito convicto no meu coração, eu e minha esposa temos muito convicto isso no nosso coração, que os nossos filhos cumpram a vontade que o Senhor tem para a vida deles, que eu e ela, a despeito de qualquer coisa, que a gente cumpra a vontade de Deus nessa terra. E sabe, meu irmão, eu quero dizer para você, não deixa que os seus projetos estejam acima dos projetos de Deus para a sua vida. Não deixa. Coloca uma coisa na sua cabeça, você não precisa sentir nada para que você declare isso com os seus lábios, para que isso seja uma firme convicção no seu coração. Deus está acima daquilo que você quer para você. Deus está acima daquilo que você anseia para a sua vida. Você precisa estar disposto a que isso seja uma verdade para você. Deus, mata os meus sonhos para que os seus sonhos aconteçam na minha vida. Eu posso dizer para você, sem sombra de dúvidas, Ele vai te surpreender. Pode ser que num primeiro momento isso seja difícil de conceber. Dependendo dos sonhos e projetos que os seus pais têm para você, aquilo que você desejou a vida inteira. Deixa eu falar para você, se você deixar, ou se você decidir, mesmo sem sentir, que isso morra no seu coração para que os sonhos de Deus tomem o lugar, seja uma pessoa, seja um projeto, seja uma faculdade, seja uma carreira, seja um desejo ministerial, qualquer coisa. Se você decidir que isso morra no seu coração para que Deus tome o lugar, eu posso dizer com certeza você vai se surpreender com o resultado. Você pode dizer amém para isso? Eu quero finalizar falando sobre o milagre e Jesus. Então nós falamos sobre como a multidão interage com o milagre. Para a multidão o milagre é um fim em si mesmo. Nós falamos como os discípulos interagem com o milagre. Para os discípulos o milagre não é um fim em si mesmo, é um recurso para que o propósito de Deus se cumpra. E em último lugar nós vamos falar da interação do próprio Senhor Jesus e o milagre. Você crê que Jesus é 100% homem, amém? 100% Deus, amém? Amém? Isso é claro para nós. Mas nesse momento, Jesus estava muito mais suscetível a responder aquilo como homem do que como Deus, sabia? Jesus ele estava suscetível a responder aquela situação como homem, que ele é e que ele era. A responder, a ser tentado a receber a glória para si mesmo. É por isso que a Bíblia fala, aquelas pessoas, elas viram em Jesus o cumprimento de uma profecia. Elas falam, não, esse é o profeta que havia de vir. E Jesus, sabendo que eles iriam coroá-lo como rei, não como o rei que ele era, mas como o rei que eles queriam. Pensa, gente. Você tem um cara que multiplica pão e peixe. Você tem um cara que coloca a mão na cabeça, expulsa demônio, cura todo mundo, que transforma água em vinho. Vamos fazer com que esse cara seja o nosso rei. Vamos colocar ele em evidência, porque nunca mais vai faltar nada para nós. Pensa Jesus nesse lugar. Ele estava sendo tentado a deixar que isso acontecesse, gente. Ele estava sendo tentado a receber a glória como homem, mas o que Jesus faz? Mais uma vez, ele nos ensina o que é mais importante. Porque ele vai para os montes, né? Ele vai sozinho para o monte. Porque era lá onde ele sabia quem ele era de verdade. Quando ele estava sós com o Pai. E existem 4 coisas que eu quero destacar aqui que o discipulado exige. E Jesus encontrava isso com o Pai. E nós precisamos, a despeito de qualquer coisa, decidindo pelo discipulado, buscar isso no Pai. Repita comigo, nós precisamos da resposta necessária. Nós precisamos da força necessária. Da motivação necessária. E do discernimento correto. 4 coisas o discipulado sempre vai exigir. A resposta nós não vamos encontrar em homens. A resposta nós não vamos encontrar em livros. A resposta nós não vamos encontrar nas experiências que nós temos. Deixa eu falar, pastor Luciano Subirá pode vir aqui e decidir me discipular. Eu ia cair para trás aqui de emoção. Mas se eu não tiver vida com Deus, isso não vai adiantar nada. Você está entendendo? Não vai adiantar nada. Porque a resposta que você precisa para todas as demandas da sua vida, a resposta certa, você só vai encontrar no Pai.
a força necessária, porque para fazer a vontade de Deus, nós precisamos de força, amém? Mas não é uma força humana, é a força do Espírito. E essa força, nós só vamos conseguir recarregar diante do Pai. A motivação correta, e aqui eu fui intencional em dizer motivação para transformar, porque quem precisa de motivação é criança. Porque a gente não faz só o que quer, a gente faz o que precisa ser feito, amém? A criança faz só o que quer, e a gente precisa motivar ela. Vou fazer o aviãozinho para comer o brócolis. Se você almoçar agora, eu vou te dar chocolate. Eu estou expert nessas motivações aqui. Criança faz só o que quer. Adulto não. Adulto faz o que precisa ser feito. Então essa motivação é transformada em disciplina. E nós só vamos conseguir a disciplina aos pés do Senhor. Você pode dizer amém para isso? Em último lugar, nós precisamos do discernimento correto. Discernir entre o bem e o mal. Discernir entre o certo e o errado. Discernir se é tempo ou se não é. Discernir se é essa pessoa ou não. Discernimento correto nós só vamos encontrar aos pés do Senhor. E foi isso que Jesus nos ensina quando ele vai sozinho para o monte. Ele fala, eu estou realizando todas essas coisas, eu estou sendo tentado a ser coroado como rei, o que eu faço? Eu não vou me desesperar, eu sei quem é meu pai, eu sei para onde eu vou, eu sei a quem eu tenho que me achegar agora. Ele deixa todo mundo, ele vai sozinho para o monte, ele vai orar. E a gente percebe que isso era um hábito de Jesus, porque era nesse lugar que ele encontrava resposta, força, motivação e disciplina, e ele encontrava discernimento. Sabe o que esse milagre nos ensina, gente? Jesus está saciando uma fome natural daquelas pessoas. Mas ele está nos ensinando que ele não veio para saciar essa fome. Ele está nos ensinando que veio nos saciar de uma fome sobrenatural. Uma fome que as coisas desse mundo não podem saciar. Mais à frente, se você ler o livro de João, você vai perceber que a multidão ela voltou a seguir Jesus. Mais uma vez para ser suprida. Lá em João capítulo 6, versículos 26 e 27, um pouco mais à frente, ele vai dizer assim, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Agora olha o que ele diz. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus não veio saciar coisas terrenas. Jesus não veio para que a gente fosse suprido de experiências, para que a gente chore de culto a culto apenas. Não, ele veio para nos saciar de uma fome interna. Ele veio para nos dar significado, ele veio para nos dar identidade, ele veio para nos transformar, para nos dar uma nova natureza, para que a gente saia da multidão e se comporte como discípulos, para que através de nós o reino de Deus avance. Você pode dizer amém para isso? Eu quero orar por você. Curva sua cabeça, por favor. Pai, nós estamos diante de Ti. E eu sei que são dias onde o Senhor quer uma resposta da nossa parte, Deus. Uma resposta de entrega, uma resposta de santidade, uma resposta de compromisso. Deus, quão privilegiado nós somos como igreja, como comunidade de alcance, com essa cidade, esse país. Nós podemos olhar da terra para a terra e ver problemas. Desilusão, morte, guerra, o avanço, Deus, de coisas que não acreditamos, o pecado sendo normalizado de diversas formas. Se nós olharmos da terra para a terra, nós vamos ficar desesperados, Senhor. Mas Deus,
Assim como os querubins, lá em Isaías 6, eles olhavam de cima, eles olhavam do céu para a terra e eles diziam: toda a terra está cheia da glória do Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. E nós somos essa resposta, Deus. Nós, através do teu Espírito, queremos manifestar a tua glória. Nós, através, Deus, do discipulado, através dos seus ensinos, através da tua palavra, através de um compromisso genuíno, nós queremos, Deus, manifestar a tua glória. Nós queremos manifestar a tua vontade. Eis aqui a tua igreja, Deus, os teus filhos. Espírito Santo, eu oro, nos ajuda, Deus. Nos convence a sair do anonimato, a sair da multidão, Deus. A olhar para o Senhor e para a tua palavra e ter um compromisso, Deus, e dizer: eu vou morrer para mim mesmo, eu vou entrar no lugar de discipulado, porque através de mim a tua vontade vai acontecer, Deus. Através do contexto da minha vida, através das minhas escolhas, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, da minha disposição ministerial, através de mim, Deus, o Senhor vai avançar. Que as pessoas não me vejam, mas vejam o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, eis aqui uma geração, Deus, que será usada poderosamente por Ti, Deus. Eu creio nisso, eu oro por isso. Espírito Santo, nos convence deste lugar, dessa necessidade, nessa noite, mas que isso não pare aqui, que isso não seja só mais uma informação, mais uma emoção, não, Deus, que o Teu Espírito nos aguce todos os dias, para que as nossas decisões, sejam simples ou complexas, apontem para Ti, meu Deus. Conta conosco, Deus, não passa de nós, Senhor. Conta conosco, nos corrige, Deus. Nos açoita com a Tua graça, que nos muda, que nos transforma, Deus, que nos leva para o lugar de discipulado, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.